Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus pela sua audiência e feliz por aqueles que nos assistem e nos acompanham semanalmente. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central desse trimestre é os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje, na lição de número 11, o tema será olhos cobiçosos. Qual a sua reação ao constatar que o seu vizinho comprou um carro zero, está reformando a casa, está fazendo um delicioso churrasco, está promovendo uma festa, uma grande festa? É disso que trata o 10º mandamento, da cobiça. Aliás, esse desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa está por trás dos outros 9 mandamentos anteriores. Enquanto os 9 mandamentos são atos, expressões, feitos realizados, ou seja, são atos realizados externamente, o 10º mandamento prescreve contra todos os desejos gananciosos em nosso íntimo. São os sórdidos desejos do nosso interior. O desejo imoderado de bens, honras ou riquezas são atos internos de um coração desejoso em possuir a qualquer custo. A cobiça é uma ambição da carne, onde o ganancioso não consegue distinguir pessoas de coisas. Quem não consegue observar ao 10º mandamento, dificilmente obedecerá aos outros 9 mandamentos, pois a cobiça motiva como uma mola propulsora a desobediência ao decálogo. Compare. 1. Os olhos cobiçosos desejam além daquilo que Deus pode nos dar e buscam outros deuses com a finalidade de que lhes deem muito mais. 2. Os olhos cobiçosos desejam manipular ídolos, pois assim demonstram poder sobre entidades e ser humanos. 3. Os olhos cobiçosos mentem até utilizando o nome de Deus para conquistar coisas ou pessoas. 4. Os olhos cobiçosos trabalham sem parar, sem descanso, sem lazer. 5. Os olhos cobiçosos desonram pessoas, até aos pais, se estes foram empecilhos para suas conquistas. 6. Os olhos cobiçosos matam. 7. Os olhos cobiçosos adulteram tudo, inclusive a fidelidade conjugal. 8. Os olhos cobiçosos roubam, pois seu desejo não tem limite. 9. Os olhos cobiçosos mentem, ainda que causem dano moral ao próximo, só para conseguir realizar seus prazeres de consumo. Vamos ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez nos debruçarmos no estudo da tua palavra. Pai, abençoa não só a mim, que vai estar ministrando essa aula, mas também aqueles que nos assistem. Ó Deus, que possamos juntos aprender e que possamos receber do Senhor uma palavra abençoada sobre esta lição, ó Pai. Ajuda-nos a compreendê-la melhor. Dá-nos do Teu Espírito Santo entendimento, ó Pai, para compreendê-la e aplicá-la na nossa vida. É a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. O 10º mandamento censura o culto às coisas. O Senhor Jesus recomenda que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas capítulo 12, verso 15. O derradeiro mandamento consiste em nos precaver de que, ainda que os olhos nos traiam, o coração não deve ser contaminado pela cobiça. Os olhos são a janela da alma. Se os olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Para que se possa cumprir, então, o 10º mandamento, é necessário ter a determinação de Jó, pois resolveu
empenhar-se numa aliança com seus próprios olhos para não pecar. Você pode observar isso e constatar em Jó, capítulo 31, versículo 1 a 3. O maior vencedor não é aquele que vence os outros, mas a si mesmo. O 10º mandamento é um alerta para essa batalha interna dos olhos com a alma. No jardim do Éden, tanto a árvore da vida, Gênesis 2, verso 9, quanto a da ciência do bem e do mal, Gênesis 3, 6, foram objeto do desejo dos olhos cobiçosos de Adão e Eva. Ainda que um desses desejos fosse necessário, o outro era cobiça. Em 1 Reis, o rei Acabe volta os seus olhos cobiçosos para a vinha de Nabote, com tamanha intensidade que gerou no seu interior um desgosto tão grande, capaz de retirar-lhe a vontade de comer. 1 Reis 21, versículo 1 ao 7. Acã é um outro exemplo de um desejo ilegítimo. Os olhos cobiçosos de Acã, você pode conferir isso em Josué, capítulo 7, versículo 21, travaram uma luta pessoal a ponto de encontrar justificativa para sua ganância. Talvez tenha pensado no futuro de sua família, ou quem sabe deduziu que toda aquela riqueza seria um desperdício deixá-la para trás. Os olhos de Acã provocaram cobiça naquilo que ia além do pão nosso de cada dia. Os olhos cobiçosos impulsionam o pecado, pois havia uma ordem divina para que os despojos de Jericó não fossem aproveitados. Você pode constatar isso em Josué, capítulo 6, versículo 17 ao 21. Acã confiou em seus olhos e não na provisão do Senhor. Vamos ler a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, ou concupiscência, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. O comentário bíblico Beckham diz que no versículo 14, concupiscência provavelmente refere-se a qualquer atração para o mal. A linguagem, no entanto, é mais comumente associada à indução ao pecado sexual. Tiago usa essa figura no versículo 15 para traçar o curso do mal, iniciando com um pensamento errado que resulta em um ato pecaminoso e termina com o julgamento de Deus. Um pensamento errado dá à luz quando lhe damos o consentimento da vontade. Segue-se então o ato em si. Sendo consumado, não se refere tanto ao ato completado do pecado, mas sim ao acúmulo de atos maus que constitui uma vida pecaminosa. Ainda nos dias atuais, pessoas pensam como Acã: achado não é roubado. Os olhos cobiçosos desta geração fazem fila para comprar smartphones de última geração, carros novos, uma casa maior, enfim. Os olhos cobiçosos não desejam apenas aquilo que é estritamente necessário para sustento pessoal e familiar, mas sim naquilo que possamos acumular para um futuro próximo. A única forma de obedecer ao 10º mandamento é ter um descanso tão intenso no Deus sustentador, que não haverá espaço no interior, ainda que os olhos atuem para a cobiça. Salmo 37, versículo 3 ao 5. A raça humana é dominada por um espírito de concorrência. Mas contramão disso está o 10º mandamento, que exorta a não cobiçar a casa e tampouco a mulher do próximo. Desde muito pequeno, o ser humano cresce com o desejo de competição para ser o melhor que o outro. As crianças querem ter brinquedos melhores que as outras.
Na escola ou faculdade, não é raro encontrar alguém que queira mostrar suas melhores notas nas avaliações para expor colegas que obtiveram notas menores que a média educacional. Até quando Deus opera milagres na vida do outro, existe a possibilidade de que irmãos ou irmãs travem batalhas aflorando a inveja por causa das conquistas do próximo. A infelicidade de Caim tinha uma justificativa: o sucesso do seu irmão Abel, pois esse tinha produzido algo bem melhor que ele, capaz de agradar ao coração de Deus. Os olhos cobiçosos de Caim produziram inveja. Não há nenhum tipo de problema quando alguém se esforça para ser o melhor da turma, do trabalho e até na igreja. O pecado confrontado pelo 10º mandamento é quando alguém fica infeliz pelo sucesso do próximo, ou se descobre que existe alguém melhor no desempenho das tarefas. Miriam, por exemplo, invejou a relação que existia entre Deus e Moisés. Você pode conferir isso em Números capítulo 12, versículo 2 a 8. A inveja trouxe lepra para Miriam. A inveja mata. Asaf invejou até a prosperidade dos ímpios. Você pode conferir isso lendo o Salmo 73. O 10º mandamento é claro quando diz que é pecado cobiçar a casa do próximo. Isso implica em dizer que não se deve ter olhos cobiçosos no lar, na família, no patrimônio, saúde, filhos, conquistas. Não há problema em desejar e trabalhar para ter algo que se compare aos bens de alguém. O pecado não é querer algo idêntico, mas cobiçar o que pertencer ao próximo. O comentário expositivo Ragnos sobre o livro de Tiago diz que ele vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo em 4 estágios. O primeiro estágio é o desejo ou cobiça, Tiago 1,14. A palavra que Tiago usou para desejo, epitimia, não necessariamente tem um sentido de desejo mau e impuro. Podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. A cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Comer é normal, glutonaria é pecado. Dormir é normal, preguiça é pecado. Sexo no casamento é normal, sexo fora do casamento é pecado. Os desejos devem estar sob controle e não no controle. Devemos controlar os desejos, não estes a nós. O último mandamento também exorta que é pecado cobiçar a mulher do próximo. Enquanto que o 7º mandamento é um ato, o 10º mandamento vai muito além, pois diz que é pecado desejar a mulher do próximo internamente. É comparar e ficar insatisfeito pelo que a esposa do vizinho faz e a sua não consegue fazer. Desejar a mulher do próximo é abrir caminho na lama que conduzirá até o adultério. Davi, da sua janela, abriu seus olhos cobiçosos até encontrar a mulher de Urias. A cobiça é mãe da morte. Além de informar que a cobiça, a casa e a esposa do próximo são pecados, o 10º mandamento diz que cobiçar o servo e a serva do outro também confronta a lei moral do Senhor. Na verdade, voltar-se para os bens do próximo com os olhos cobiçosos é uma ingratidão à bondade do sustento de Deus a nós. Os olhos cobiçosos olham para o que os outros têm, mas nunca para o que Deus nos concede por sua graça. Os olhos cobiçosos valorizam o que os outros possuem, mas não observam o valor das bênçãos de Deus. Não devemos ter ganância pelos bens dos outros, mas devemos cuidar do que Deus nos concedeu, ainda que seja muito simples aos nossos olhos e à vista dos outros. Lembremos de que foi um pedaço de madeira que Moisés abriu o Mar Vermelho. Nunca podemos nos esquecer que foi apenas com uma funda e uma pedra que Davi entrou para a história por derrubar o gigante Golias. Foi por subir uma simples árvore que Zaqueu pôde ser visto por Jesus e encontrar salvação e perdão. Esta geração tem valorizado muito as coisas do outro
e desvalorizando o que Deus a concede. O Senhor, através do 10º mandamento, exorta-nos que cobiçar é uma espécie de desejo caótico que busca intensamente algo que não se tem. Os olhos cobiçosos provocam um sombrio e inquietante desejo no íntimo. O derradeiro mandamento não trata de atos externos, mas das sórdidas vontades internas e proíbe desejar pecaminosamente quanto aos bens do vizinho. Entretanto, vale ressaltar que o ato de cobiçar foi salientado pelo Senhor Jesus quando mencionou uma parábola reprovando a avareza. Em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, diz que havia um homem rico. Ao observar a sua propriedade, viu que a sua safra seria abundante. Seus campos produziriam com fartura. Sua preocupação era onde iria estocar os frutos. Sua inquietação era com as suas próprias riquezas e não passava por sua mente a possibilidade de que aquilo que lhe sobrava pudesse partilhar com os outros. O pensamento do homem rico era de que a boa colheita lhe proporcionaria uma abastada aposentadoria. Diante de uma colheita tão próspera, achou que sua alma encontraria satisfação e alegria. Pensou que sua grande colheita lhe remeteria a um longo período de vida repleto de felicidade. Mas, se pedisse a alma daquele homem, de que valeria a sua cobiça e avareza? Ninguém contrata um caminhão de mudança para acompanhar um cortejo fúnebre. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. O apóstolo Paulo diz que de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem a veste. Você pode conferir isso em Atos capítulo 20, versículo 33. Desejar ou almejar não é pecado. A TV, jornais, revistas, redes sociais e a internet usam a propaganda para divulgar produtos que, segundo estes meios de comunicações, os itens e produtos oferecidos são a solução para quem busca felicidade. Como desejar sem pecar? Nosso primeiro desejo deve ser o de buscar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele nos suprirá. Pode conferir em Mateus capítulo 6, versículo 33. Este último mandamento está por baixo dos 4 precedentes, visto que atinge o propósito do coração. Matar, adulterar, roubar e mentir são resultados de desejos errados que inflamam o nosso ser. É singular que a lei hebraica inclua este desafio ao nosso pensamento e intenção. Os antigos moralistas não reconhecem esta condição e não condenavam os desejos maus, mas é no coração onde se inicia toda a rebelião. E este mandamento revela o aspecto interior de todos os mandamentos de Deus. Paulo reconheceu este aspecto interior da lei quando se conscientizou da sua condição pecaminosa. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 7, versículo 7. Muitas pessoas são absolvidas de crimes com base em atos exteriores, mas são condenadas quando levam em conta os pensamentos interiores. Esses desejos cobiçosos são, por exemplo, pela propriedade ou pela mulher pertencente ao próximo. Tais desejos pecaminosos ou criminosos precisam ser expurgados pelo Espírito de Deus. Só assim, veja, viveremos em obediência perfeita à santa lei de Deus. Para pensar e agir, como agir para que os olhos não contaminem o coração? O que fazer quando o coração deseja muito aquilo que o meu vizinho tem? O 8º mandamento proíbe o roubo, mas o último mandamento vai mais além e nos diz que é pecado o desejo de roubar. O 10º mandamento nos alerta que existe um abismo entre o desejo e a cobiça.
A melhor saída entre pecar pelo desejo desenfreado é ao orar para que Deus não suplicar que Ele realize nossos desejos, mas Ele cumpra a sua vontade em nós. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar textos que vão te ajudar a compreender e entender melhor esta lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 11 e o tema foi olhos cobiçosos. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas não frequentam nenhuma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Caso não possua, procure uma igreja evangélica que esteja comprometida com a pregação genuína da palavra de Deus. Pois bem, para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber e ter acesso ao conteúdo dessa lição. Até o próximo encontro. Vem conosco. Fique na paz. Deus te abençoe.